estamos aqui hoje em adesão ao Dia Nacional de Lutas pela Educação e contra a PEC 241, que a votação seria hoje, foi adiada para amanhã, mas pode ser que comece hoje à noite, está meio confusa a situação no Congresso. Hoje de manhã nós tivemos um debate em que o professor Francis Val fez uma explicação mais técnica dos efeitos da PEC, né, e seguida de colocações das entidades representativas da comunidade acadêmica, a DUFLA dos docentes, o SINDUFLA dos servidores técnicos administrativos, a APG, representando os estudantes de pós-graduação, e o DCE, representando os estudantes de graduação. E agora, nesse espaço, o que nós estamos tentando fazer é uma plenária aberta e conjunta, não só das entidades sindicais que compõem a comunidade acadêmica, mas também da organização da sociedade civil, em busca de pensar quais ações nós podemos propor para os próximos dias aqui na UFLA, quais espaços formativos e o que a gente tem de demanda de atividades que não necessariamente são aquelas propostas pelas entidades sindicais, mas que nós podemos compor junto. Boa tarde. Fora Temer. Bom, nós somos o coletivo de mulheres da UFLA. Eu sou a Maria, Camila, e a gente já vem trabalhando aqui no coletivo desde o começo do ano, né? E só deixar o convite para todos e todas que quiserem participar, estão convidados. A gente sempre elabora projetos, eventos, estudos. Eu sou da coordenadoria de estudos, a Camila de projetos. E a gente queria falar rapidinho com vocês sobre o impacto da PEC no gênero feminino, porque, embora pareça que a luta pelo direito de estudar, pelo direito de estar inserido no meio acadêmico, no meio nas universidades, seja uma luta que já esteja no passado, no movimento feminista, é uma coisa que não é tão coerente assim, porque se a gente observar a partir de uma perspectiva de gênero, uma perspectiva de classe, a gente vai ver que mulheres, principalmente mulheres negras e periféricas, mulheres em situação de vulnerabilidade, são muito afetadas ainda hoje com a exclusão dos espaços acadêmicos, desde a escola até espaços das universidades. Porque, devido a questões de gênero, para essas mulheres é destinado o espaço de cuidado dos filhos, o espaço de cuidado da casa, e geralmente não há apoio nenhum para que essas mulheres possam sair desse meio casa para se inserirem socialmente e se emanciparem por meio do estudo, por meio da educação. Então, se com a PEC, aliás, se com investimento, se com incentivo social, incentivo governamental, essas mulheres continuam sofrendo essas mazelas sociais, continuam excluídas socialmente, imagine com um projeto que vai tirar qualquer investimento extra em educação, qualquer possibilidade de ajudar essas mulheres a se emanciparem, a se inserirem nas universidades. Então, falando não só de educação, mas era o foco da minha fala, se com investimento já há muita exclusão, imagine se esse projeto for aprovado. Então, é uma preocupação, sim, da luta feminista, é uma preocupação do nosso coletivo, e a gente continua batalhando para que essa PEC não ocorra, porque os problemas, as consequências serão catastróficas. Muito obrigada. Só complementando um pouco o que a Maria estava falando, diante da atual conjuntura política e dos impactos das ações governamentais golpistas, nos mais diversos âmbitos nacionais, viemos aqui hoje, como uma das representantes do coletivo, abordar a PEC 241 e dentro da perspectiva de luta feminista. É preciso ressaltar aqui que, ao longo da história da sociedade ocidental, muitos discursos de legitimação da desigualdade entre homens e mulheres foram produzidos. E até o Renascimento, a ideia que imperava era de uma profunda desigualdade, tanto das capacidades intelectuais e cognitivas entre homens e mulheres, quanto da função dos dois sexos em relação aos papéis sociais. Então, entende-se assim
que mulheres foram subjugadas como incapazes de produzirem conhecimento durante séculos e aprisionadas às tarefas domésticas e essencialmente às maternas. Atualmente, no entanto, infelizmente, a situação é outra, e considerando servidoras, funcionárias terceirizadas e estudantes, o público feminino aqui na Universidade Federal de Lavras hoje equivale a 51% da comunidade acadêmica. Ou seja, nós mulheres somos a maioria nos espaços acadêmicos e seremos as maiores afetadas com corte de gastos governamentais na área da educação. A PEC 241 determina o congelamento dos investimentos públicos pelos próximos 20 anos, até 2036. E os efeitos disso para os serviços públicos e os salários dos trabalhadores serão fatais. As estimativas dos gastos em saúde e educação nos últimos 10 anos, caso a PEC valesse desde 2006, é de que na educação o atual orçamento de 103 bilhões seria de 31 bilhões, ou seja, 1/3 do valor que tem. Esse cenário é claramente um retrocesso. É um governo que decide cotar verbas das áreas capazes de educar e cuidar da população, só veio a reiterar a visão de para quem esse golpista está governando. E lembrar das suas primeiras ações com a composição de pastas essencialmente formado por homens héteros, brancos, e a falta de mulheres nesse primeiro escalão, na minha visão, desnuda muito a falta de importância que a desigualdade de gêneros tem para o Temer. Então, diante disso, me parece muito urgente refletir sobre a atual conjuntura e não medir esforços para mostrar que somos mulheres de luta, que cansaram de ficar marginalizadas e vistas como inferiores, e sermos contra a PEC 241 e quaisquer outras medidas que tentem dificultar o nosso acesso ao conhecimento. Fora Temer! Antes de passar a palavra, eu gostaria de informar que o Sindupla está compondo a mesa com Marcos Otávio de Oliveira Santos e a Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal está representada pelo Diogo Camata. Sejam bem-vindos. Eu estou indo na ordem em que as pessoas sentaram aqui, elas sentaram aleatoriamente, então eu vou passar a palavra para o DCE. Okay. O DCE, está dividido em duas frentes, vamos dizer assim. Os alunos do DCE e o DCE como instituição. A gente deixa bem claro que o DCE, como alunos, tem os pensamentos mais divergentes, né? A gente respeita a pluralidade de pensamentos, mas o DCE como instituição ainda não tomou partido, porque está esperando ouvir os discentes. Quarta-feira, às 3 horas, no restaurante universitário, nós teremos a Assembleia Geral dos Estudantes, e nessa Assembleia, com a voz, espero que de todos, o grande parte dos discentes da universidade, estejam lá para manifestar a sua opinião, né? Isso, assim se faz democracia. A gente representa os discentes, então a gente quer ouvir o que os discentes entendem sobre a atual situação no Brasil, a atual situação do governo, enfim, e como se posicionar frente a uma possível greve, frente às medidas tomadas pelo governo atualmente. Então a gente quer deixar bem claro, você um pouco mais objetivo, sobre o tamanho que é essa PEC. Essa PEC não é algo corriqueiro, não é algo rápido. A gente está tratando aqui da educação de 20 anos no nosso país. Uma educação pública, gratuita, de qualidade, que é o que com certeza, se hoje nós estudamos e temos essa qualidade, estando de serviço, oportunidades que podemos aproveitar da universidade, com certeza alguém lutou para a gente estar aqui hoje. E agora é a nossa vez. Agora a gente eu quero poder ter esse orgulho de aqui 20 anos, alguém continuar com a qualidade de ensino, lógico, sempre melhorando, mas a qualidade de ensino que a UFLA tem hoje, e poder falar assim, eu tive parte nisso. Então eu acho que a gente tomar um pouco de consciência e olhar um pouco menos para o umbigo, né? Todo mundo quer formar, isso é lógico, a gente entra aqui com esse objetivo, o objetivo de se graduar, ser um profissional respeitado no mercado, né, galgar altas posições, mas a gente olha um pouquinho mais, sabe? Levante um pouco a cabeça para entender o que está sendo colocado em jogo aqui dentro, a importância desse programa. Que, por favor, leiam, se informem,
porque boatos é que não falta. A gente não for ficar se informando apenas por manchetes de jornais, a gente vai continuar com esse discurso da mesmice, de manchete, sem entender o que está a real profundidade da questão. Então é esse um apelo que o DCE faz, a gente como representante, que se informe, busque saber, leia na íntegra o projeto, né, que aí você está livre de manipulação e faz a sua própria crítica. Então é isso, e vamos continuar esse debate aí no Luta pela Educação. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o representante da PG. Boa tarde, então. Eu sou Marco Túlio. Atualmente sou diretor da ANPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, da pasta de Políticas Educacionais, né, diretoria. Componho aqui também a APG, da UFLA. E tenho toda uma trajetória também já na instituição, formei em Ciências Biológicas, licenciatura aqui, fiz parte do PIBID durante mais de 4 anos, hoje eu dou aula na Escola Cineiro de Carvalho, Escola Básica aqui de Lavras, e agora atuando então como professor supervisor do PIBID também. Então não só enquanto a posição de APG que eu venho aqui falar para vocês, mas enquanto alguém que nessa trajetória pôde fazer várias reflexões a partir do contexto que estava sendo vivido, que hoje nós culminamos nessa proposta do atual governo, né, que tem todas as características para a gente dialogar e refletir juntos aqui. Primeiramente, eu queria perguntar se alguém aqui conseguiria sobreviver e continuar nos mesmos moldes de padrão de qualidade de vida, caso parasse de trabalhar ele próprio ou os pais, né, alguém que dá condições dele sobreviver. Parando de trabalhar, alguém aqui consegue manter seus níveis de vida atuais em harmonia? Eu vejo que ninguém se manifesta, né? Bem uma situação clara, assim, né? Somos todos trabalhadores e a classe que está sendo desrespeitada e atingida, abalada, né, com essa nova situação desse governo. De onde que parte essa minha reflexão? Nós temos um conjunto de ações que estão sendo feitas, mas que devem ser comparadas, né? Onde está atuando o governo? O corte nas áreas básicas de necessidade do povo, né? De saúde, educação, tem que ser comparado ao que está sendo feito em outro sentido. Existem políticas que cobrem das outras pessoas que são abastadas no país, os ricos estão sendo cobrados de alguma forma? Não houve uma taxação de grandes fortunas, nem de heranças de proporções gigantescas. Esses tributos não estão sendo alterados. O judiciário teve um aumento de quase 70% já do ano passado para esse ano no seu ganho. E aí a gente começa a perceber a favor de quem que está esse governo, né? De quais são as medidas para favorecer quais pessoas, né? Além do mais, existe já em cena, né, na diretoria de gestão e planejamento do governo, uma proposta de corte de 25% a 30% das bolsas de pesquisadores da pós-graduação. Isso é muito sério. A gente precisa de discutir isso aqui e os pós-graduandos são contra essas medidas atuais do governo. Não foi comunicado, nem dialogado com a população ao longo desse tempo como seriam tomadas essas medidas, né? A gente tem resistência por parte de professores, mas em geral das pessoas, né, que compõem dentro das comissões técnicas de avaliação e que supervisionam a assessoria para o governo conseguir financiar essas áreas, uma resistência muito pouca, mas a população em geral precisa se mobilizar para estar presente e fazer a sua voz ser ouvida, porque o governo não está claramente atendendo às demandas da população, né, principalmente a partir do evento de impeachment, né, ou talvez para alguns vai ser um golpe, mas em que instância esse golpe veio? Golpe é uma palavra que pode ter dois significados, né? Uma pancada, um abalo,
Então, ele rompe com uma trajetória que está, um cenário que estava sendo configurado e faz uma ruptura. Essa ruptura, ela vem no sentido de comprometer a situação democrática do país, o Estado Democrático de Direito, e também ela vem agora propondo os outros abalos que vêm a partir desse golpe. Então, os abalos é a perda de direitos fundamentais, elementares, garantidos pela Constituição Federal de 1988, que e ainda por cima não estão em diálogo com a população em nenhum sentido. Eu estou diariamente, na escola básica e eu vejo assim, as condições de um professor dar aula hoje em dia, elas são o básico e elas permitem, na verdade, o ensino mais técnico possível, sem reflexão, sem autonomia dos estudantes, porque um professor na sala com 40 alunos, o que você tem? Um quadro, 40 alunos na sua frente. É a condição perfeita para você poder só passar a matéria, de forma sistematizada ali no quadro e exigir que os alunos copiem para garantir que eles estejam tendo contato com o conteúdo, com a matéria, mas que na maioria das vezes falta o quê? Um ambiente, gente. Como é que se investe em educação, sendo que agora que nós conseguimos incluir toda a população, a maioria da faixa da educação básica dentro das escolas, e era o momento de continuar investindo para ter a qualidade da educação transformada, isso não vai ser possível mais. Porque a gente congelou, a gente está propondo congelar o que se conseguiu. Então, a escola precisa de um ambiente totalmente renovado, gente. De várias formas para estimular os estudantes a terem uma oportunidade de aprendizado e construir junto com o professor os conhecimentos, a reflexão, consciência a respeito da própria vida em sociedade. E isso não está sendo respeitado nessa proposta do governo atual, golpista. E somos nós da APG, do movimento nacional também, todos contra essa PEC, assim como as outras propostas. E fora Temer. Agora sim. Passamos a palavra para o representante da Associação... Desculpa. Para o representante da Frente Estudantil pela Democracia. O pessoal está pedindo para vocês falarem mais perto do microfone. Primeiramente, fora Temer. Meu nome é Thiago, sou aluno da UFLA de Educação Física. E minha fala vai ser bastante breve mesmo. Eu falo o nome da Frente Estudantil pela Democracia, que é uma parceria mesmo do Levante Popular da Juventude, o Movimento Reinventar e demais comunidade acadêmica, inclusive são todos e todas convidados para se somar a nós. Eu acho importante trazer também que a PEC, a 241, que é o principal motivo de estarmos todos aqui, ela já existe antes do golpe, E o golpe e tudo que está acontecendo nos retrocessos do país é só o pagamento de tudo que esse governo golpista fez com o povo brasileiro. Eu gostaria de manifestar aqui também, em nome da Frente Estudantil pela Democracia, o nosso total apoio à greve de todos os técnicos e técnicas, professores e professoras. A gente acredita na validade disso tudo. E se a gente não parar agora, a PEC só vai avançar e vai contradizer os dizeres da bandeira do nosso país, onde diz ordem e progresso. E tudo que nós estamos vendo agora é desordem e retrocesso. A frente surgiu pela demanda da atual conjuntura do país. Por isso, a Associação de Movimentos Sociais e de movimentos em geral, aliás, atualmente nós temos 51 universidades ocupadas, 82 institutos federais, isso era até hoje de manhã, e a mídia também golpista não se pronuncia sobre isso, A gente precisa se atentar e ver de onde vem nossa fonte de informação. Outro ponto importante é que desde sempre, e um exemplo clássico que podemos citar é a ditadura com o surgimento da UNE, e estudiosos falam, e isso é uma realidade palpável para nós, que a juventude vem pela revolução. Aliás, a revolução vem pela juventude. E se a gente não se unir, não vai dar certo. A juventude precisa se unir, entender que é para além
da sua formatura e da conclusão da sua graduação, que a gente entende a importância disso. E eu li uma frase bastante interessante hoje de manhã que fala que a pergunta não é se vai ter greve, a pergunta deveria ser, vai ter universidade? E também trazer, né, o quanto nós, LGBTs, os pretos, as pretas, as mulheres, a população pobre vai ser afetada. E a solução, ainda baseada nos dizeres da bandeira do nosso país, que é ordem e progresso, e ordem e progresso não se constitui tirando dinheiro da educação e da saúde. A educação é onde deveria ser o maior investimento que temos no país, e não. O governo golpista só quer tirar dinheiro, e não tira dinheiro, por exemplo, dos grandes latifundiários, dos grandes banqueiros que estão lá roubando o povo brasileiro. No mais é isso, e queria salientar que quarta-feira, às 3 horas no RU, é muito importante a participação de todos e todas, para que possamos discutir em assembleia convocada pelo TCE, como vamos prosseguir a partir daqui. Também dizer que eu fui bastante contemplado pela fala dos companheiros e companheiras que falaram antes de mim. No mais é isso, e fora Temer de novo. Eu vou passar a palavra para o representante do Sindiúfla. Primeiramente, fora Temer, e boa tarde a todas. Eu gostaria de dizer o meu local de fala e agradecer a todas as falas das companheiras de mesa. Eu sou militante de pastoral social, entrei pelo concurso, sou cotista, sou estudante de Direito e aqui represento o Comando Local de Greve e a diretoria do Sindiúfla. Muito mais do que a PEC 241, muito mais do que essa ameaça que tem chegado às nossas conquistas, implanta-se no Brasil um projeto de Estado. Essa é a minha preocupação. O impeachment não foi contra a presidente Dilma. O golpe foi contra as políticas públicas, fruto de luta, fruto de sangue, instaladas no país pós-88. A ameaça não é somente a educação pública. A ameaça é o Sistema Único de Saúde, um dos maiores e melhores do mundo, com todos os defeitos. A ameaça não é contra essa universidade, é contra todo o ensino superior, é contra todo o ensino público. É contra o projeto político, não estou fazendo defesa de governo, estou fazendo defesa de projeto político, que possibilitou um reúne, do qual todos nós aqui nos beneficiamos, nós, técnicos administrativos em educação, nós estudantes, cotistas ou não, nós docentes. A ameaça é contra esse projeto político, que permitiu inclusive fazer uma cantina maravilhosa, milionária como essa. Então é esse projeto político que está sendo atacado, tá? Não é o acesso das mulheres somente, não é o acesso dos negros somente, não é o Sistema Único de Saúde. Porque parece que é o pobre que está sendo atacado, principalmente o pobre, mas todas as categorias que dependem do SUS, que dependem do ensino superior público. Então, eu aproveito do meu lugar de fala para dizer isso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de mobilização nesse momento enorme. As categorias têm de se unir, as categorias estão unidas para barrar o projeto de Estado golpista implantado pelo presidente golpista Temer. É isso. Eu vou passar a palavra para a Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, aqui representada. Então, primeiramente, fora Temer, né? Todo mundo conversa. O Brasil, eu sou Diogo primeiro, não me conhece. O Brasil anda vivendo um processo político agora, né? Um governo totalmente golpista, fingindo totalmente a capital internacional, né? Então, além de todas as outras questões que a gente está perdendo, como a reforma agrária, né? O fim da Previdência Social e tudo mais, vem junto a PEC 241, né? Que tenta congelar o recurso que a educação, a saúde e a previdência social tem no país, né? Estima-se que a perda que a educação vai ter
gira em torno de 58 bilhões de reais, a saúde em 161 bilhões de reais e a assistência social 125 bilhões de reais. Além dessa PEC 241 também, tem a MP 746, né, que ela caracteriza a educação apenas como uma forma de você captar técnico para mão de obra, né, onde você acaba retirando os ensinos sociais dos colégios, né, sociologia, artes, educação física, filosofia, e com o intuito realmente de você não colocar o povo para pensar, não colocar os estudantes para acordar, para ver e lutar, né, por aquilo que eles acreditam que seja o certo e o melhor. Então, né, junto com as outras, como a Escola Sem Partido também, que está aí, está acontecendo, está bem forte. E a última vez que isso aconteceu no Brasil foi pela ditadura militar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque está acontecendo bem parecido, é um risco, a gente está perdendo muito direito como estudante, como população, principalmente, né, como o pessoal da mesa falou, o pessoal pobre e tudo mais. E a gente tem que pensar agora que o estudante ele volta a protagonizar o movimento e a luta. E principalmente secundaristas, né, que a gente está vendo aí, que tem estados que tem mais de 600 escolas ocupadas. Então, a gente está vendo que o estudante ele acordou e que ele realmente tem que lutar, correr atrás de tudo que a gente está perdendo aos poucos e que a gente não está sentindo agora. A UFLA, ela é uma universidade muito diferente das outras no Brasil, porque ela ainda não percebeu nem um pouquinho a crise que bateu na universidade que eu estudava antes, em 2012. Então eu vejo uma crise desde 2012 na minha universidade, e aqui vocês não sentiram nada ainda disso. Então é uma coisa a se colocar. E para finalizar assim, eu queria falar que o pessoal da mesa abrangiu bastante, que eu ia falar também, então eu cortei bastante. E relembrar o pessoal que está rolando um abaixo-assinado aí, da carta, né? Depois se alguém quiser falar melhor, assim, que eu tô... da carta contra a PEC e tudo mais, que você entrega à reitoria, né? Como é que vai ser? E eu espero que daqui 20 anos, 30 anos, 15 anos, os filhos e filhas de vocês tenham uma educação muito melhor e tenham a oportunidade mais fácil de adentrar numa universidade pública federal de qualidade e que atenda a real demanda da sociedade. É isso. Nós, docentes, não gostamos de fazer greve. Greve é o único instrumento de luta que os servidores da educação têm contra os desmandos do governo e que não vai resultar na nossa exoneração. Há décadas nós estamos esperando que alguém encontre uma solução mágica para nós conseguirmos lutar contra o governo sem fazer greve. Então não venham dizer para a gente que vocês precisam lutar, realmente a luta é justa, mas tem que lutar de outro jeito. Por favor, planejem esse outro jeito e tragam para a gente, porque a gente está esperando ansiosamente por ele. Enquanto não tiver, a gente vai fazer greve. Como nós dissemos aqui, nós somos basicamente classe trabalhadora. Então eu vou contar uma historinha rápida da minha família, que provavelmente a maioria de vocês vai se identificar com ela. Os meus avós paternos e maternos são semi-analfabetos. Na verdade, eu tenho um avô semi-analfabeto e uma avó que aprendeu a ler e escrever o suficiente para fazer compra de supermercado, porque ela foi dada de presente de casamento para uma família e ela era basicamente uma escrava e ela teve acesso à escola durante 3 anos para poder aprender a ler, escrever, fazer o mínimo dentro de casa e cuidar das crianças da família. Os meus pais, meu pai carregou saco de café nas costas durante a infância e adolescência e minha mãe criava galinha para vender para o puteiro para ajudar dentro de casa. Os dois chegaram à faculdade particular na década de 70, trabalhando muito para pagar uma faculdade que, bom, o Copac conhece a cidade, Colatina, no norte do Espírito Santo, né? Que é uma cidade que tinha uma situação muito peculiar. Não era tão difícil a classe trabalhadora chegar à universidade se você abrisse mão, por exemplo, de almoçar, de pegar um ônibus, que foi o que meus pais fizeram para conseguir chegar na universidade. Quando eu, que sou a próxima geração da família, e foi a primeira geração a sair de casa para fazer pós-graduação,
Quando eu cheguei no período do meu segundo ano do ensino médio, eu trabalhava tanto que eu tive que abandonar o ensino médio. Eu estava no segundo ano da escola técnica, só que eu precisava ajudar a botar comida dentro de casa e a escola técnica me tomava tempo demais. E aí eu tentei o vestibular e, por sorte, eu passei naquele ano. Na época, se você passasse no vestibular, você podia entrar na faculdade. Então, eu fui trabalhar 52 horas por semana para pagar a faculdade e ajudar a botar comida dentro de casa. E foi assim que eu fiz faculdade. Não havia nenhuma possibilidade de eu pensar numa universidade pública. O meu irmão mais novo fez uma federal. Se formou em engenharia civil em Viçosa. Essa é a história da educação da minha família. O meu irmão, que é 4 anos mais novo que eu, conseguiu vislumbrar a entrada numa universidade pública que para mim era impossível. Eu não sabia se eu ia terminar a faculdade. Eu não sabia nem se eu ia entrar. Hoje eu sou professora universitária e eu consigo orientar projetos de iniciação científica que estão falando sobre o direito de pessoas trans ao acesso à educação universitária federal. Isso é o avanço da educação nos últimos anos. E isso é o que quem defende a PEC não quer que aconteça. E é disso que a gente está falando aqui. Obrigada e desculpem a emoção. Nós estamos fazendo, hoje, o que nós estamos fazendo aqui é a adesão ao Dia Nacional de Luta pela Educação. Nós paralisamos para isso e nós precisamos pensar quais são as próximas ações que nós vamos fazer nesse espaço. E quando eu digo esse espaço, não é necessariamente dentro da UFLA. A gente pode pensar em ações na praça, em Lavras ou fora de Lavras, ações com outras universidades. As universidades no nosso entorno, muitas delas estão com ocupações, tem muita coisa acontecendo aqui e fora daqui, e a gente precisa realmente pensar como que a gente faz que esse espaço seja um espaço formativo, que as pessoas entendam o que está acontecendo, por que a PEC é tão perigosa para a gente, né? Em conversas com alguns atores sociais, muitos já me dizem, Catarina, não adianta, a PEC vai ser aprovada. Tá, mas a gente vai ficar quieto? A gente vai deixar vir de cima para baixo? Né? Virou ditadura agora, oficialmente? E a gente vai baixar a cabeça e aceitar que seja? Porque, bom, Gandhi dizia, cada povo tem um governo que merece, no sentido de que se o governo não é o que nós queremos e se o governo não faz o que nós queremos, a gente depõe ele. Né? Agora, se o governo realmente quer representar o povo, a gente precisa se fazer ouvir. E a gente precisa se fazer ouvir em vários espaços e continuamente. Hoje, eu espero que seja um princípio, e essa mesa aqui é algo que me deixa muito feliz. Esse espaço ocupado por docentes, discentes, técnicos, pessoas que não são na UFLA, é um espaço que me deixa muito feliz. Eu espero que a gente consiga pensar em outras atividades. Eu vou abrir inscrições para as pessoas se manifestarem do jeito que elas quiserem. Se quiserem defender a PEC, sejam bem-vindos. Isso é um espaço democrático e a gente precisa ter todos os discursos aqui. Mas peço também que venham sugestões do que a gente pode fazer junto. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer um ato, a gente vai se organizar aqui, vamos fazer uma oficina de cartazes e aí vamos decidir como que a gente vai conduzir esse ato, mas também vamos pensar no que nós vamos fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. Os técnicos estão em greve, nós docentes estamos em estado de greve com indicativo para votação no dia 8 de novembro. É preciso entender, já estão surgindo boatos tem a Assembleia Geral dos Estudantes na quarta-feira. É preciso entender, tomem cuidado com os boatos e com como eles são espalhados. Já me perguntaram hoje, vocês votaram que vocês vão fazer 5 meses de greve? A gente nem votou que vai entrar em greve, né? Nós temos um indicativo para o dia 8, e no dia 8 voltar o indicativo não significa entrar em greve, significa dizer para o governo, olha, nós estamos dispostos a fazer.
E a construção da discussão da greve com os fóruns dos servidores federais tem sido no sentido de paralisações massivas que aconteçam por alguns dias e a gente retoma e tenta negociar, não dando, a gente faz as paralisações massivas de novo. É o que eu estou esperando, não necessariamente é o que vai acontecer. A gente precisa esperar como isso vai ser negociado nos próximos dias. Dia 8 vem também a presidente do Andes, a presidenta do Andes vem aqui à UFLA para conversar com todos nós e falar da conjuntura e do posicionamento do Sindicato Nacional. Acho que vai ser outro espaço formativo importante. Mas e o que a gente vai fazer entre hoje e essa próxima data, né? Vamos pensar juntos enquanto mobilização.